No dia 15 de dezembro de 1900, o navio Arctur passou pelas Ilhas Flannan, localizado na costa oeste da Escócia, e notaram que a luz do farol não funcionava em más condições climáticas, que é justamente o momento em que o farol mais se faz necessário. No dia 18 de dezembro, o navio chegou em Leithen e o problema foi relatado para a autoridade responsável pelo farol. O navio foi programado para sair do porto em direção às Ilhas Flannan no dia 20 de dezembro, mas devido ao clima ruim daquele período, eles conseguiram chegar na ilha ao meio-dia do dia 26 de dezembro apenas. Na ilha haviam 4 funcionários responsáveis pelo farol. Eram eles Thomas Marshall, James Ducat, Donald MacArthur e um quarto homem que era substituído de tempos em tempos. Quando o navio da autoridade do farol chegou, viram que a bandeira não estava no mastro. As caixas que normalmente são deixadas no cais para reabastecimento de mantimentos não estavam ali. E o pior, nenhum dos faroleiros estava ali para receber a embarcação como era de costume. O capitão Jim Harvey então começou a soprar o apito do navio e até disparou um sinalizador, mas ninguém respondeu aos chamados. Então Joseph Moore, tripulante da embarcação, desceu na ilha para tentar chamar os homens, mas ele encontrou um cenário sinistro. O portão de entrada do complexo estava fechado, assim como a porta principal. Dentro do prédio, as camas estavam desfeitas e o relógio parado. Joseph então voltou para o navio e relatou o que havia encontrado para o capitão. O segundo imediato e mais um marinheiro então voltaram juntamente com Joseph para a ilha a fim de investigarem melhor. Durante a averiguação, eles descobriram que as lâmpadas haviam sido limpas e recarregadas, mas havia indícios de que um dos homens tinha saído sem os outros, o que era estranho, tendo em vista que o clima estava bastante ruim naquela época. Fora isso, e uma cadeira virada ao lado da mesa da cozinha, tudo estava em ordem dentro do prédio. Já do lado de fora, na parte oeste da ilha, havia vários danos causados pelas tempestades recentes. Uma caixa havia sido quebrada e seu conteúdo se espalhado pela área. Havia grades de ferro que tinham sido retorcidas pelo vento e outras que tinham sido arrancadas do concreto. Uma pedra de mais de 1 tonelada tinha sido deslocada e a grama na área próxima da borda do penhasco tinha sido parcialmente arrancada. Nos registros do farol, a última anotação era do dia 15 de dezembro às 9 da manhã e falava justamente sobre os danos causados pela tempestade que haviam sido encontrados. Então, o que quer que tivesse ocorrido com aqueles homens tinha sido depois da tempestade que atingiu severamente a ilha. Na época, vários jornais souberam da história e passaram a divulgar teorias paranormais para explicar o desaparecimento dos faroleiros, o que dificultou muitas autoridades a conseguirem novos funcionários para o farol. Além disso, as autoridades nunca conseguiram dar uma explicação para o sumiço daqueles homens. Mais recentemente, o pesquisador James Love descobriu alguns detalhes interessantes que podem dar pistas do destino dos faroleiros. James descobriu que Thomas Marshall havia sido multado anteriormente pelo fato de seu equipamento ter caído na água durante um vendaval forte, o que sugere que talvez durante uma tempestade Thomas tenha se preocupado em evitar que os equipamentos caíssem na água e ele acabasse tendo que pagar por eles. Nessa empreitada de evitar danos, Thomas então poderia ter caído na água, e com a tempestade, com o mar bastante agitado e com as ondas grandes, ele não teria sobrevivido e seu corpo poderia ter ido parar longe o suficiente para nunca mais ser encontrado. Da mesma forma, os demais integrantes do grupo poderiam ter tentado salvar seus equipamentos também para evitarem multas e também terem caído na água. Ou ainda, mesmo que não tivessem saído em um primeiro momento, podem ter saído quando viram Thomas em uma situação difícil e para salvar o companheiro se arriscaram e acabaram tendo o mesmo fim que ele. Outra hipótese é de que Donald MacArthur, que tinha uma personalidade difícil e por vezes poderia se tornar agressivo, pode ter tido uma briga com o restante do grupo próximo ao penhasco e com a ajuda do clima ruim e os ventos fortes, eles podem ter todos caído do penhasco. Ou ainda, Donald MacArthur pode ter simplesmente enlouquecido e tirado a vida do restante do grupo e depois se jogado do penhasco.
Mas é claro que além dessas hipóteses há ainda quem especule que talvez eles tenham sido vítimas realmente de algum fenômeno paranormal. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei e não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em seja membro e me siga lá no Instagram.